Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leandro Alencar, sou professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e estou aqui hoje para gravar uma regressiva para você que está se preparando para o 26º exame de ordem, beleza? Mas a regressiva de hoje, só destacando desde já, trata-se de tema envolvendo a parte de direito material do trabalho, beleza? Vem comigo aqui então. Olha lá, galera, a dica de hoje que eu separei, envolve o tema insalubridade e periculosidade, beleza? Galera, por que é interessante a gente falar? Porque muitas vezes o aluno se confunde. Ora, esta atividade ela é considerada insalubre ou esta atividade ela é considerada perigosa? Galera, para a gente fazer a diferenciação, a gente precisa lembrar do artigo 189 da CLT e do artigo 193 da CLT. Por quê? Olha lá o artigo 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados ao quê? A agentes, olha lá, agentes nocivos à saúde. Acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Ou seja, quando a gente fala em insalubridade, a gente fala daquele trabalhador que está exercendo a sua atividade em uma condição insalubre, em uma condição em que ele está em contato com agentes nocivos à saúde dele. Por exemplo, um empregado que trabalha com ruído, um empregado que trabalha, em contato com algum pó químico, e que aquilo certamente vai te gerar um prejuízo, vai gerar um prejuízo à sua saúde. Então, nestas situações, estamos falando de um trabalho insalubre. Por sua vez, quando a gente fala de periculosidade, vem para a tela aqui, olha o artigo 193, o que ele diz. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquela que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a, olha lá, inflamáveis. Então, se ele trabalha se um determinado trabalhador, ele labora em contato com inflamáveis, com explosivos, se ele trabalha em contato com energia elétrica, ele está trabalhando em uma atividade perigosa e não em uma atividade insalubre. Olha só também, quando ele está sujeito, quando o seu trabalho, ele está sendo exercido, mas correndo risco de quê? De roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Olha lá, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Por exemplo, aquele segurança de banco, ele é o quê? Ele está inserido, a sua atividade, ela está inserida como uma atividade perigosa e não como uma atividade insalubre. Da mesma forma, o parágrafo 4º traz aqui que são também consideradas perigosas as atividades do trabalhador em motocicleta. Então, a empresa que quer contratar, por exemplo, um office boy, vamos imaginar assim, esta atividade dele, exercida com a motocicleta, caso seja, o que vai acontecer? Esta atividade, ela é considerada também perigosa. Beleza, galera? Tranquilo? E aí, temos um detalhe importante que me preocupa, que são os adicionais. Por quê? Com relação à insalubridade, olha o que diz o 192. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10%
sobre o salário mínimo, segundo se classifiquem em grau máximo, médio ou mínimo. Então, galera, qual a importância aqui? O que a gente precisa saber de importante aqui para a nossa prova com relação à nossa dica de hoje? Primeiramente, fazer a diferenciação entre atividade insalubre e atividade perigosa. Beleza. E com relação aos adicionais? Vimos aqui, por força do artigo 192, que o adicional de insalubridade, e por que a gente fala em adicional de insalubridade e de periculosidade? Ora, se aquele trabalhador ele está sujeito a uma condição insalubre ou a uma condição perigosa, é muito justo que ele receba um plus salarial para compensar esse prejuízo, para compensar esse trabalho exercido em uma atividade insalubre ou perigosa. Beleza, quando a gente fala em insalubridade, a gente percebeu o quê? Que temos adicionais de 40% se o grau da insalubridade for máximo, 20% se o grau da insalubridade for médio ou de 10% se o grau da insalubridade for mínimo sobre o salário mínimo. Então, o adicional de insalubridade é calculado com base no salário mínimo e pode variar a depender do grau da insalubridade, ok? 40, 20 ou 10%. E quando a gente fala do adicional de periculosidade, vem para a tela aqui, olha o artigo 93. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. Olha lá, quando a gente fala que um trabalhador está sujeito a um trabalho perigoso, agora ele tem direito a um adicional fixo de 30%. Não há variações de periculosidade, não. A periculosidade, o trabalho exercido em condições perigosas, dá ao trabalhador o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, que é de 30%. E percebam outro detalhe, 30% sobre o salário base, ou também chamado salário básico, e não sobre o salário mínimo. Beleza, galera? Então, muita atenção com essas dicas de hoje. A gente vai ficando por aqui, mas em breve a gente se encontra com mais regressivas para a prova da OAB. Agradeço a companhia de todos. Bons estudos!